TV Secal apresenta Matinê Espírita. Realização TV Secal, levando a doutrina espírita até você. Produção Carlos Schmidt. Sessão de hoje com Jefferson Severino, com o tema Depressão e Suicídio. Boa noite, gente. Que a paz bendita do amigo Jesus nos ampare, agora e sempre. Nós estamos todos aqui a ouvir, a aprender um pouco. Porque sabedoria e conhecimento são duas coisas bem diferentes. A gente ter o conhecimento é uma coisa. Sabedoria é colocar esse conhecimento em prática. Que Deus então nos permita, nos fortaleça o espírito, a fim de que nós consigamos aprender, compreender e termos a sabedoria de colocarmos em prática um pouco daquilo que nós estudamos, um pouco daquilo que nós aprendemos. Eu me lembro há mais de 30 anos, quando eu cheguei no Ceará, depois de muita depressão, que eu não sabia que era depressão, mas era a mediunidade chamando, depois de rodar tudo quanto é lugar, me dizendo, olha, vão naquele lugar que eles tiram a tua mediunidade. Eu falei, muito que bem, eu quero me livrar disso, né? E depois de muito rodar, sem conseguir sair de casa, porque depressão é uma coisa que prende a gente, não deixa a gente fazer nada praticamente, eu vim parar no Ceará. Era lá embaixo, aquela casinha lá embaixo, a dona Lourdes olhou para mim, eu não precisei falar nada. Ela cruzou o braço, olhou para mim, custou passar o caminho de casa, hein? Tu estás apanhando, que é uma barbaridade. E realmente estava. E ela pediu para que eu trabalhasse, repetindo o que o Pedrinho falou, que médium parado, a mente do médium parado, é ninho de obsessão, é ninho da depressão. E cabe-nos então, em primeiro lugar, perguntar o que é depressão. Pois se confunde muito depressão com melancolia, que é uma saudade, é uma tristeza que a gente não sabe de onde. Depressão com tristeza, inclusive depressão com doença do pânico. Eu não estou com doença do pânico. Perguntei então, gente, ao meu mentor espiritual, o que era depressão? E ele então me respondeu com a mesma pergunta, o que é para você depressão, Jefferson? E eu falei para ele, como já tinha passado por uma depressão, que na realidade era um início da mediunidade, e eu respondi para ele que era uma tristeza sem fim, uma vontade, aliás, uma tremenda falta de vontade de fazer nada. Uma tristeza que vem não se sabe de onde, uma vontade de chorar, uma vontade de ficar dormindo sem parar e até vontade de morrer. E ele riu dizendo então que ninguém morre. A morte não existe. Nós apenas trocamos de endereço diversas, repetidas vezes e reencarnamos e tornamos a desencarnar em diversos lugares aonde somos necessários. E aonde somos necessários a nós mesmos, principalmente a nós mesmos, aonde nós necessitamos aprender a nos reencontrar, a colocar em prática, a reaprender aquilo que nós já sabemos, que estudamos do lado de lá da vida, retornamos para colocar em prática. E ele então me respondeu afirmando que depressão é uma chaga que nós temos na alma. Essa chaga é uma imensa ferida que nós não nos permitimos cicatrizar nessa ou em outras vidas. Essa chaga, gente, começa com uma feridinha, como quem pisa num prego enferrujado e não toma cuidado, não toma precaução, não limpa a ferida, não toma uma vacina antitetânica. E esse prego, gente, pode ser
uma ofensa banal que acaba nos pegando desprevenido. Um namoro, um noivado, um casamento desfeito, um elogio que não veio, um reconhecimento que não foi dado, uma traição que nós superestimamos, supervalorizamos essa tal da traição, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, enfim. Essa ausência temporária que todos nós já passamos milhares de vezes e teremos que passar outras milhares de vezes por essa perda temporária, onde nós trocamos de endereço. E quando isso acontece, gente, no primeiro momento que nos invade, é uma tristeza profunda, um sentimento vazio, sem fim, que acaba se tornando uma melancolia. E assim por diante, não vamos cuidando dessa nossa ferida, feridinha que acaba se tornando uma feridona, uma verdadeira chaga. Muitas vezes, gente, de tão virulenta, acaba envolvendo todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Muitos se afastam da gente. Outros desistem de tentar nos ajudar, porque justamente nós não nos permitimos sermos ajudados. Não é só, gente, o depressivo que sofre, mas toda a família, todos aqueles que participam do seu círculo, estão envolvidos nessa doença. A depressão é um pacote completo, quando nós não tomamos conhecimento dela. Todos em volta dessa pessoa são atingidos. O que poderia ter passado batido pela gente, acaba atingindo em cheio, porque justamente nós supervalorizamos esse ou aquele contratempo, essa ou aquela perda, essa ou aquela traição, esse ou aquela coisa que nós achamos que é injusto, que praticaram essa injustiça contra a gente. É lógico, gente, que todos nós temos o direito de ficarmos tristes, de chorarmos diante de uma partida de um ente querido, de nos recolhermos um pouco, por conta da saudade, pela ausência daquele que nos era tão caro. Todavia, gente, quando nós permitimos que isso tome grandes proporções, o que era simples tornou-se uma enfermidade psiquiátrica. Qual é o limite para que isso chegue à psiquiatria? Dizem os psiquiatras que até 30 dias nós temos esse direito de nos recolhermos, de ficarmos tristes. A partir desses 30 dias é que nós devemos começar a procurar ajuda, a prestarmos atenção nos nossos atos, a pedirmos então o socorro. Porque em psiquiatria, gente, não se fala que depressão é um estado de espírito, não se refere a um estado de espírito, a uma situação passageira, tipo assim, hoje eu estou deprimido. Não, na realidade, hoje eu estou triste. Estar triste é uma coisa, estar deprimido é outra coisa. A intervenção psiquiátrica ajuda a recompor esse estado químico psiquiátrico. Mas também este nosso cérebro deprimido está dando um recado muito importante de uma desestruturação emocional, a qual nós estamos começando a vivenciar e não estamos prestando atenção nisso. E há uma vasta literatura espírita a esse respeito, no Evangelho, até as obras de Allan Kardec. E por esses livros, nós vamos entender que a depressão é uma tristeza que sai do nosso controle e que começa a incapacitar
a nos incapacitar a alma de nós, a nossa alma, a alma de quem vive essa doença, para a vida cotidiana. Nós já não conseguimos mais viver bem, trabalharmos bem, acordarmos bem. Não queremos mais sair, não queremos mais passear, trabalhar. Acabamos entrando numa concha da qual nós não conseguiremos mais sair sozinhos. É como se a pessoa estivesse cansada de viver. A pessoa cansada de viver está desanimada, desinteressada das coisas, desinteressada da vida. Ela não se conecta aos acontecimentos à sua volta. Fica ligada em si mesmo, orbitando em volta desses pensamentos negativos que ganham cada vez mais força, perdendo o interesse quase por completo por tudo aquilo que está à sua volta. Essa é a depressão. Vive a pessoa deprimida num baixo astral fora do comum, que incomoda até quem está à sua volta. Essa tristeza chega a refletir até no semblante da pessoa. Os olhos da pessoa chegam a perder o próprio brilho. O nosso brilho característico. Eu, gente, como fotógrafo, como jornalista, costumo dizer que a pessoa só fica bem na foto quando os olhos refletem esse brilho. Porque os olhos, já nos foi dito várias e diversas vezes, que é o espelho, é o reflexo da alma. E como médium que sou, ou como nós todos somos, a maioria, pelo menos a minha mediunidade, me permite sentir a dor daquele que está sentindo. Me permite imediatamente sentir o estado de espírito que aquela pessoa está vivendo. E aquilo me dói, a pessoa quando chega já me dói. Eu fico olhando, meu Deus, como uma pessoa se permite chegar a este ponto, né? Pela sua falta de cuidado de si mesmo. A pessoa, a gente chega a andar arqueada, para frente e para baixo, como se estivesse carregando um tremendo peso nas costas. E é por conta disso que não consegue viver bem. Ela está fechada em si mesma, que perde até o sono, perde o apetite. Nada para o depressivo tem graça. Fica girando em torno de um pensamento negativo que toma cada vez maiores proporções. Busca o que é pior e o que não deve jamais ser feito. Busca a solidão. Busca a solidão como se fosse uma fuga. Alguém consegue ser feliz sozinho, vibrando nesse estado de espírito? Não tem como. Na solidão, essa pessoa sofre da monoideia, como bem dizem os psiquiatras, aumentando ainda mais o problema, acreditando ser uma pessoa que mais sofre no mundo. O depressivo acredita ser a última pessoa do mundo, que ela padece de todos os sofrimentos e que para ela não tem mais solução. Ela perde o interesse de cuidar de si. Não se concentra no trabalho, não se concentra no estudo, no lazer, enfim, isola-se de tudo e de todos. Recentemente, gente, eu participei de uma grande feira de turismo na capital paulista. Lá eu conheci uma jornalista que coordenava toda aquela feira. Era ela que fazia assessoria de imprensa, coordenava todos os jornalistas, todas as informações, todas as coletivas de imprensa. Sem as informações dessa jornalista, ficávamos perdidos num universo de 40 mil pessoas circulando por essa feira. E ela, tranquilamente, incansável, circulava por toda a feira, naqueles carrinhos de quem é deficiente, daqueles que tem no supermercado, elétrico. Era a maneira que ela tinha de se locomover rapidamente em todos os lugares,
no alto dos seus 73 anos. No final da tarde, ela veio falar comigo, porque eu sou assessor de imprensa dessa mesma empresa, só que em Santa Catarina, e ela veio me convidar para jantar. Jefferson, vamos sair para jantar, porque tem um outro lançamento de um outro produto lá no novo hotel. Eu olhei para ela, meu Deus, criatura, onde é que você arruma tanta força, depois de trabalhar 12 horas direto, para ir trabalhar, para ir sair de noite? Eu quero mais é voltar para o quarto, não quero nem sair, e pediu jantar no quarto e me enfiar na cama, porque de tão cansado que eu estava. E ela então insistiu, não, vamos, você tem que ir, você precisa ir nesse jantar. E eu respondi, pelo amor de Deus, guria, onde é que você arruma tanto pique para sair para jantar? E ela me respondeu, Jefferson, esse é meu remédio contra a depressão. É o trabalho que é o meu antídoto, que é o meu remédio. Pronto. Para quem estava pautado para essa palestra, era a entrevista que eu estava precisando fazer. Então saí eu e ela, e mais um grupo de jornalistas, nós sentamos preparados, eu comecei a entrevista, perguntando para ela como foi essa depressão, como que ela entrou nesse estado de depressão. E ela disse, Jefferson, eu em 6 meses perdi praticamente toda a minha família. Primeiro, eu perdi meu filho, que foi corroído lentamente pelo câncer. Quando ele morreu, na realidade, eu até que não fiquei triste. Eu até que agradeci a Deus, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento para um jovem, uma criatura tão jovem e tão boa. Mas mesmo assim eu me levantei. 3 meses depois, eu perdi a minha mãe. Assim, de repente, num AVC, sem espera, sem avisar, sem nada. Era minha melhor amiga, minha confidente, era quem segurava tudo, que escutava minhas reclamações, que escutava meu choro, que ouvia minhas piadas, que dava gargalhada, que me acompanhava no shopping, no supermercado. Era aquela faz tudo, era meu braço direito e esquerdo. Aquilo sim me derrubou. Aquilo sim, eu perdi meu chão. Não me recuperei. Depois de 3 meses, sem esperar também, que meu marido, não querendo que eu sofresse mais, desencarna também num câncer, num linfoma. Então eu praticamente enlouqueci. Eu não queria mais sair de casa. Eu não queria mais fazer nada. Eu não queria mais voltar para casa. Eu saía e não queria voltar para casa. Era a época onde os bingos funcionavam. Eu me achava culpada de tudo. Eu me sentia culpada de tudo, porque o depressivo se sente culpado de tudo. É ele que tem culpa, é ele que é o coitado. Eu achei que eu não prestei atenção demais, é que eu achei que eu não dei atenção demais, que eu não prestei atenção nos detalhes, que eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz. Eu me senti culpada. Eu não queria voltar para casa em hipótese alguma. Então eu comecei a frequentar os bingos, de manhã à noite. Eu era a primeira, estava na porta do bingo, e era a última a sair, jogando moeda, caça-níqueis. Fui morar com meu filho, e assim eu comecei a perturbar a família todinha, porque todos queriam me ajudar, apenas eu não queria ser ajudada, porque eu estava na monoideia da culpa, do sentimento, da falta de perdão, da falta de amor. Até que fecharam os bingos. E eu falei, meu Deus, Deus está contra mim. Nem Deus me aguenta mais. E eu fiquei perdida. Foi quando então meu filho, sem saber mais o que fazer, teve uma ideia, chegou para mim e disse, mãe, eu estou muito preocupado comigo, com a minha empresa. Eu estou para falir. E se a senhora não me ajudar, eu vou falir, porque um grande trabalho que eu peguei agora, a minha funcionária responsável teve um princípio de aborto, e o médico recomendou que ela não saísse mais da cama, e ela era o meu braço direito, ela era o meu financeiro, ela era tudo dentro da empresa, e a senhora, a mãe, vai ter que resolver esse galho, por enquanto. Que cara de pau esse meu filho, ele disse. E eu então, a contragosto, sob protestos,
assumi essa função de auxiliá-lo no trabalho. Foi o meu remédio. Gradativamente eu troquei todos os remédios, todas as minhas tristezas, todas as minhas culpas, todas as minhas ilusões, eu troquei pelo trabalho. Troquei pelo abraço das pessoas, pelo apoio que eu recebi das pessoas vendo eu melhorar. Troquei pelo abraço, pelo afago sincero, pelo pedido de ajuda. E as pessoas depois vinham me dizer o quanto eu as ajudei. De sofredora, eu passei a prestar socorro. E foi assim que eu estou cá. Fazem 13 anos que eu estou aqui, e daqui ninguém mais me tira. Eu não consigo mais ficar sem trabalhar. Hoje eu saio para trabalhar, volto, caio na cama e às vezes não tenho tempo nem de agradecer a Deus pelo dia que eu tive. No dia seguinte eu me desperto, a primeira coisa que eu faço é pedir desculpas a Deus, agradecer novamente, pedir proteção e recomeçar mais um dia feliz da vida, com todos os motivos para ser feliz. E aí chegamos ao ponto final da depressão, o suicídio, porque ela queria, então, na ocasião, morrer. Por que Deus levou toda a minha família e só sobrou eu e meu filho? E eu ainda servindo de entulho, de atrapalho, não deixando ele ser feliz, não deixando ele sair, porque eu não queria sair, ele não saía com medo que eu fizesse alguma coisa. Desculpa. E eu com certeza iria tirar a minha vida, porque para mim era a única solução, era tirar a minha vida. E chegamos então ao ponto final da depressão, o suicídio. Pois o suicídio, o depressivo finalmente se pergunta: por que eu devo ficar vivo? É como se o espírito não quisesse mais participar da vida, estar na vida, não quisesse mais sentir prazer em viver, não quisesse mais sentir prazer nas mínimas coisas, num abraço, num beijo, numa viagem, num filme, numa comédia, num trabalho. Para ele, para o depressivo suicida, prestes a cometer isso, nada mais tem valor. E acaba pensando em suicídio. E vias de regra, gente, muita gente, mas muita gente, mais do que a gente imagina, consegue chegar lá. Para a tragédia de quem faz esse ato e para os que aqui ficam, seus amigos, pais, filhos, esposas, namorados, namoradas, enfim, todos padecem dessa gigantesca tragédia. Para vocês terem uma ideia, o nosso gigantesco Brasil é o 8º país no mundo com mais suicídio. Esse é o relatório da Organização Mundial da Saúde. Segundo esse relatório, a cada 40 segundos, gente, uma pessoa se suicida no mundo. O país com mais mortes, com mais suicídios é a Índia, segundo a Agência das Nações Unidas. Isso, os suicídios registrados, pois nem 60% deles são registrados, por vergonha que as famílias têm. Tamanho o estrago que o suicídio faz na vida da pessoa que se suicida e naqueles que estão à sua volta. Para a Organização Mundial de Saúde, o tabu que gira em torno desse tipo de morte impede que as famílias, que os governos abordem a questão abertamente e de forma eficaz. Aumentar a conscientização e quebrar o tabu é uma das chaves para alguns países progredirem na luta contra esse tipo de morte, diz o relatório. A Coreia, com sua alta tecnologia e qualidade de vida, tem 33 suicídios registrados por dia. E a Coreia é desse tamanho, dividida
em dois, a do norte, aquela que nós sabemos que toda hora que é o estupim de uma guerra nuclear, e a do sul. Um país que possui todas as facilidades, o país que possui uma das maiores tecnologias do mundo, aquela que tem a internet mais veloz do mundo. Enquanto nós trabalhamos em megabytes, eles já trabalham não em gigabytes, em terabytes, coisa que eu não consigo nem imaginar o que é isso. Eles possuem tecnologia, possuem o lazer, e mesmo assim, com tudo isso, 33 pessoas se suicidam por dia. Mas o governo de lá já está tomando as providências. Já mostro as providências que eles estão tomando. Sobre as causas, o relatório afirma que, em países desenvolvidos como a Coreia, a prática tem relação com desordens mentais provocadas especialmente pelo álcool e pela própria depressão. Já nos países mais pobres, as principais causas das mortes são a pressão que o indivíduo sofre todo dia e o estresse por problemas socioeconômicos. Somente no Rio Grande do Sul, nos últimos 2 meses, 134 agricultores se suicidaram porque não conseguiram quitar as suas dívidas. As pessoas estão se matando porque não têm dinheiro para pagarem as contas. Muitos casos ainda envolvem pessoas que tentam superar traumas vividos durante conflitos bélicos, durante desastres naturais, violências físicas ou mentais, ou abuso ou isolamento. Pasmem, gente. No dia último, 27 de abril, um jovem registrava em seu Face: prefiro morrer do que fazer os deveres de casa. Outro pegou a sua supermoto, dessas imensas, superpotente, e entrou atrás, em alta velocidade, de um caminhão estacionado. No seu bolso havia um bilhete, dizendo que não queria mais viver, porque seus pais pegavam demais em seu pé. Ele não aguentava viver com seus pais pegando no seu pé. Vai ver que queriam que ele trabalhasse, que ele estudasse, ou algo do gênero. E ele simplesmente não suportou essa pressão. Na Coreia, voltando, devido a esses suicídios, 33 por dia, o governo tomou uma providência. Quando a pessoa está com a intenção, a família detectou que ele vai se matar, falam com o governo, imediatamente os órgãos de saúde pública vêm e pegam esse doente e fazem a morte dessa criatura, fazem o seu funeral, preparam uma sala mortuária, fazem a sua fotografia, colocam a imagem dele dentro de uma coroa de flor, preparam o seu caixão, arrumam ele e colocam ele deitado dentro desse caixão. Pregam o caixão e deixam a criatura ali por 10 minutos trancado, sozinho no escuro. Gente, isso é um remédio bom, barbaridade. Porque é exatamente isso que a pessoa vai sentir quando se suicida. Ela vai perceber que não morre. Ela vai perceber que não tem para onde ir. Ela vai perceber que ela vai gritar e ninguém vai ouvir. Ela vai levar para o lado de lá todas as dores, todas as lamentações dos que aqui ficaram. Vai levar a ferida, a chaga que ela fez com uma arma, com um enforcamento, aquela dor que não cessa, o sangue que não para de esvair-se. Ela leva isso para o lado de lá da vida. E eu já retorno para continuar as consequências, para não sair do prumo da palestra, porque vem a inspiração e daí você acaba se perdendo. Pessoas estão se matando por conta dos comentários no Facebook, gente. Críticas por falta de curtidas,
por essa ou porque aquela outra pessoa recebeu curtidas demais. As pessoas estão com uma autoestima tão grande que elas tiram fotografia de si mesmas, postam na internet e adoram aqueles comentários: como você está linda, como você está lindo, como você está maravilhoso, que roupa divina, que jantar espetacular. E as pessoas acreditam nisso, gente. As pessoas acreditam nas críticas e nos elogios do Facebook. As pessoas abandonaram o convívio social para passarem o dia e noite no Facebook em busca de elogios. As pessoas se desvalorizaram tanto que postam suas fotos e seus selfies repetindo, esperando curtidas. Vivem disso, dependem disso e acabam se matando por tamanha bobagem. As pessoas se tornaram escravos da opinião alheia. Os suicidas veem nessa loucura a única alternativa para saírem desse sofrimento, o que não é verdade. Muitíssimo pelo contrário. E disso eu já estou cansado de ver a dor imensurável de um suicida e quantos séculos ele leva para recompor o seu perispírito, para ter novamente uma reencarnação normal, com um corpo perfeito. Porque primeiro ele começa a padecer logo depois do suicídio. Quando ele tenta sair daquele caixão, quando ele tenta abandonar o corpo e não consegue. Quando ele começa a gritar, a procurar, a socorrer, a entender que ele não morreu e as pessoas não o ouvem. Quando ele começa a sentir a dor que não para nunca. Quando ele começa a sentir o seu corpo em decomposição. Ele começa a sentir o cheiro do seu corpo apodrecendo. Ele começa a sentir na própria pele, no próprio corpo, os vermes dilacerando a sua carne. E ele fica ali, sem enxergar nada, sem ver nada, sentindo tudo. Ouvindo as lamentações daqueles que ficaram. Uns dizendo: pobre, coitado, por que ele fez isso? Uma pessoa tão boa, tão feliz, por que ele cometeu esse desatino? Outros então o chamando de covarde, que não soube enfrentar a vida, enfrentar os problemas que era tão fácil de sair, era só ter conversado com alguém, ter pedido ajuda, eu nem sabia que ele estava doente. Passado esse tempo, quando ele consegue se libertar do próprio corpo, ele desce aos vales dos suicidas. Aonde ele é tido como escravo, ele já chega sendo condenado, como André Luiz foi, sendo apontado como suicida. Quem viu o filme sabe muito bem disso, nos vales trevosos. E até ele cair em si mesmo e pedir ajuda, levam-se séculos. Até ele recompor o seu perispírito normal, ele vai ter que reencarnar outras vezes para tentar organizar a cabeça, que ele deu um tiro na cabeça, ele perde o cérebro. Então vocês encontram pessoas com problemas mentais, outros cardíacos, com diversas sequelas, aqueles que são gagos, aqueles que não conseguem se comunicar, aqueles que têm dificuldade para falar, são aqueles que se enforcaram. São inúmeras questões que nós acompanhamos dia a dia, e isso não é uma regra. Ninguém está falando que, porque eu tive isso, então eu fui um suicida. Não, senhores. Cada um é cada um. Cada um tem o seu efeito, tem o seu preparo, tem a sua capacidade de suportar esta ou aquela dor. Nós não podemos apontar dizendo: não, ele foi um suicida, problema dele, agora ele está se recuperando. Não, nós não sabemos disso. É vias de regras o que nos chega através dos livros, através do kardecismo. Até ele se recompor. E mesmo assim, custa bastante, porque nós não conseguimos chegar até ele, nas nossas mesas de trabalho, porque não é nos permitido, porque no vale aonde ele está, é muito difícil ter acesso.
Não porque nós não tentamos, não, é porque ele não se permite, tamanho o seu grau de culpa. A fila, gente, e além disso, para ele poder reencarnar, ele vai ter que ter uma família para reencarnar. Alguém que o acolha naquela situação frágil, de doente, de debilitado. Segundo Divaldo, para reencarnar, a fila são de 14 bilhões de espíritos. Então vai demorar um pouquinho. O nosso planeta só comporta 21 bilhões de encarnados. Vai demorar mais um pouquinho então, porque a fila é muito grande. Vale lembrar, gente, que o que nós estamos supostamente sofrendo aqui, pois o deprimido se acha a última das pessoas, através do suicídio, nos irá fazer sofrer mais, 1000 vezes mais, do que nós estamos sofrendo agora, enquanto encarnados. Levamos para o lado de lá, repetindo, todos os nossos problemas, todas as nossas dores, a dor inclusive do ferimento que causamos a nós mesmos, cujo sangramento não cessa, cuja dor não para. Levamos também as dores dos outros, as lamentações dos outros e uma consciência nos acusando sem cessar, pois nos damos conta tarde demais que a vida não acaba, que não existe fim. Depois de descer essas regiões e depois de muito lutar, depois de ele se reencontrar, por sorte, acaba sendo encontrado pela irmã Donata, com a sua equipe, e por tantas outras equipes, acaba sendo levado, tirado do Vale dos Suicidas, levado ao Instituto Nazaré, onde ele começa a se recompor, a se organizar e se preparar para uma nova reencarnação. O suicídio, gente, não foi, não é e jamais será o caminho. O caminho, gente, é buscar ajuda adequada, abrir-se, conversar. Como disse antes, muitas vezes, esse suicídio é causado por uma coisa banal, por uma futilidade, uma vergonha, um apelido, uma dívida, uma brincadeira não aceita. Esses dias, até na mesa de trabalho, nós estávamos discutindo por um trabalho de um irmão que queria matar o outro e queria depois se matar, porque ele postou uma foto no Facebook e o irmão disse para ele, está parecendo um garoto de programa. E esse irmão, ao invés de levar na brincadeira, não. Levou aquilo a sério. O que as pessoas irão pensar de mim? O que você vai estar fazendo? Não, eu vou me matar depois. Está na hora da gente começar a levar a sério as coisas, mas as coisas que devem ser levadas a sério. A perda de um ente querido não é motivo de se matar, porque nós não perdemos ninguém, nós apenas trocamos de endereço. A perda de um emprego, a traição da esposa ou do esposo, a perda, tudo isso, essas perdas são passageiras e são realmente, diante das consequências do suicídio, muito fúteis. Não vale a gente se matar por nada. Tem gente que se mata porque descobriu, quantas vezes isso aconteceu, que tinha AIDS. E hoje a AIDS praticamente ninguém morre mais de AIDS. Quanta gente se suicida porque descobriu que está com câncer. Mas se você vai morrer, que espere, pelo amor de Deus. O que adianta antecipar? Não vai resolver nada. E o pior de tudo isso é que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, diz a Organização Mundial da Saúde. Essa doença que é caracterizada pela tristeza constante, que incapacita o indivíduo para as atividades corriqueiras, como trabalhar e estudar. A depressão chega de mansinho, assim como quem não quer nada. Num dia você acorda triste, desanimado. No outro, bate uma sensação de vazio que não se sabe de onde vem. E uma vontade incontrolável de chorar, sem qualquer motivo. A depressão é assim. Um mal silencioso e ainda muito mal compreendida.
até mesmo pelos próprios pacientes. Confirmando, gente, a depressão é considerada um transtorno mental afetivo ou uma doença psiquiátrica. A depressão é caracterizada pela tristeza constante e outros sintomas negativos que incapacitam o indivíduo para as atividades corriqueiras, como trabalhar, estudar, cuidar da família, de passear, de ir ao cinema, de realmente relaxar, de rir, de tudo. Repetindo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2020 a depressão será a principal doença mais incapacitante em todo o mundo. Isso significa que quem sofre de depressão tem a sua rotina virado completamente do avesso. Essa pessoa deixa de produzir e acaba prejudicando não só a si mesma, mas também as pessoas que estão à sua volta. Atualmente, mais de 120 milhões de pessoas sofrem com a depressão no mundo. Estima-se que só no Brasil são 17 milhões de pessoas que sofrem de depressão. 17 milhões de prováveis ou possíveis suicidas. E cerca de 850 mil pessoas morrem por ano em decorrência do suicídio causado pela depressão. 850 mil pessoas. Descrita pela primeira vez no início do século XX, a depressão ainda hoje é considerada como se fosse uma tristeza, um sentimento comum a todas as pessoas em algum momento com a vida. Brigar com o namorado, repetir o ano escolar, trocar de emprego, perder o emprego, são motivos para deixar alguém cabisbaixo apenas, não depressivo. Isso não significa, porém, que o sujeito está com depressão. Você perdeu o emprego, você perdeu o namorado, algum contratempo, é justo que você fique triste porque você gostava deste ou daquela pessoa, deste ou daquele emprego. Mas com certeza, se você tiver calma, as coisas irão melhorar. Se você vibrar numa outra onda, as coisas irão melhorar. Desde que você não se feche nessa concha. A ignorância em torno da doença faz com que os familiares e amigos, na tentativa de ajudar, piorem ainda mais a situação do depressivo. Frases como: tenha um pouco de vontade, tenha um pouco mais de força de vontade, vamos passear no shopping, que melhora, você tem uma vida tão boa, está com depressão por quê? Se ocupe com as coisas e que você terá tempo de pensar, que você não terá tempo de pensar em bobagens. Esse tipo de palavra, de frases, caem como uma bomba na vida de quem é um depressivo. Não se diz isso para um depressivo. Funcionam realmente como uma bomba para quem não consegue sequer sair da cama. Isso mostra que as pessoas não conhecem o que é o transtorno depressivo. Achar que a depressão é frescura ainda é comum. As pessoas não imaginam que o paciente não consegue mais reagir, não depende mais da sua força de vontade. Uma designer, amiga minha de 35 anos, que passou por uma depressão terrível, severa há alguns anos, sabe bem o que é isso. Ela me disse também que mesmo trabalhando num ambiente onde existiam pessoas muito bem informadas, muito bem esclarecidas, os efeitos, as frases dessas pessoas eram devastadoras. Chegavam a dizer que meu médico não prestava, que eu já estava há um mês de tratamento. Portanto, se eu não estava curada, é porque o médico não prestava e que o remédio não estava me fazendo bem. É incrível o poder que algumas palavras têm sobre o depressivo. A primeira coisa que as pessoas perguntam era o motivo da minha depressão, dizia ela.
pois eu tinha uma vida tão boa, um emprego tão bom, uma família tão dedicada, um casamento tão bacana, um emprego tão legal. O fato de eu não ter uma explicação, diz ela, para a doença, me deixava péssima. Era um enorme sentimento de culpa. E é o que mais o depressivo sente, um sentimento de culpa. Nesse caso, gente, quando a gente não sabe o motivo, quando nós estamos bem, quando nós temos uma família que nos ama, quando nós temos filho, como tudo está bem, e de repente a gente começa a sentir essa tristeza, é o nosso passado, as nossas reencarnações, batendo a nossa porta como se fosse uma alma penada. No exato momento, na exata hora, no exato segundo que nós cometemos esse suicídio em tempos idos. É aquela dor, é aquela chaga na alma que volta a desabrochar. E a gente, sem querer, acaba dando espaço e cometendo o mesmo desatino se nós não tomamos o devido cuidado. Por isso é muito importante a participação da família no tratamento. A família precisa saber o que deve e o que não deve fazer em relação ao doente. Para ele fazer com que todos entendam o mecanismo do transtorno e como agem os remédios é fundamental para o sucesso do tratamento. Ainda existe um mito de que o antidepressivo vicia, o que é um grande engano, diz o psiquiatra. A depressão toda hora pega mais uma vítima. Dias atrás foi o ator Robin Williams, com 63 anos de idade. Ele tentava de todas as maneiras, inclusive através do álcool e da droga, e mesmo assim se suicidou. Foi o vencedor do Oscar pelo filme O Gênio Indomável, artista consagrado pelo filme Sociedade dos Poetas Mortos, e Patty Adams, O Amor é Contagioso. E ele lutava constantemente contra a depressão, contra o álcool e contra a cocaína. A notícia pegou todo mundo de surpresa, porque ele realmente era um exemplo, pelos filmes que eles faziam. Ninguém podia acreditar nisso. E esse é o grande problema. Quando o depressivo deixa de dizer, deixa de comentar, porque o tabu também não permite que ele faça isso, que procure um psiquiatra. Eu procurar um psiquiatra? Não. Quem procura psiquiatra é louco, e eu não estou louco. Assim pensa um depressivo. Portanto, o apoio da família, o apoio de um psiquiatra e, finalmente, o apoio de uma casa espírita, de uma religião, é fundamental. Se você é depressivo, se você tem alguém depressivo na família, um amigo, converse. Se você diga que você é depressivo e procure a ajuda. Não é feio, não é vergonhoso. A depressão é como se fosse uma diabetes, um câncer ou qualquer outra doença que tem cura se o depressivo abre-se, desabrocha para o mundo e diga: não, eu vou parar agora, por favor me ajudem. Aí começa a cura de um depressivo, e não ser taxado como frescura ou bobagem, ou dizer que isso vai passar. Não vai passar. Vai passar quando a pessoa procura se conhecer, entrar, viajar para dentro de si mesma, tomar conhecimento através da psiquiatria que existe cura, que existe remédio para isso e que ela não se tornará dependente. Procurar uma casa espírita, uma religião que mostre para ela que a vida não acaba e que a morte não existe. Porque a partir do momento que ela tem esse conhecimento que nós estamos adquirindo agora, que a morte não existe, a pessoa pera lá. Se eu vou me matar e não vou morrer, então não vai resolver, porque eu vou levar para lá todos os meus problemas. Vou levar nas costas os problemas do mundo.
Não, então eu necessito procurar ajuda. Aí começa a cura de um depressivo. Agora, gente, sabe por que tudo isso está acontecendo na nossa época, no nosso tempo, nessa nossa presente encarnação? Porque essa é a encarnação do conhecimento, onde nós devemos conhecer as coisas. É a encarnação, é a nossa última encarnação enquanto provas e expiações. As portas foram abertas e nós retornamos com todos os nossos problemas, com o dever a cumprir, com a nossa tarefa. Nós temos que nos superar. É a reencarnação do conhecimento, é a reencarnação do autoconhecimento. Essa é a nossa reencarnação do perdão. É a reencarnação de perdoar e de nos perdoar, de nos permitirmos tomar essa medida em nossa vida de perdoar. Essa é a nossa última encarnação. É a encarnação de nós amarmos e, acima de tudo, de nos amarmos, de colocarmos em prática o Evangelho. É a encarnação dos problemas, onde nós devemos confrontá-los, resolvê-los e não adiá-los, porque não existe mais adiamento, a não ser que nós queiramos parar num mundo que vai vibrar menos do que a nossa Terra, que passará para o mundo da regeneração. Por que eu digo que é a nossa última reencarnação como planeta de provas e expiações? Porque até nós desencarnarmos, até que já está programado para daqui uns 70 anos, 90 anos mais ou menos, muda-se-á a vibração do nosso planeta. Até nós prepararmos uma nova reencarnação, até nós entrarmos na fila para retornarmos, nós estaremos voltando. Se merecermos, se adquirirmos esse passaporte para retornarmos, nós retornaremos para um planeta melhor ainda que a nossa Terra. Ou, quiçá, voltarmos para o nosso planeta de origem. Porque muitos estão aqui também para ensinar, para aprender. Nunca na vida foi tão certo. E agora é a hora de nós colocarmos em prática o que o Cristo disse no Evangelho. Até para lá. Quando ele diz assim: tomar a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Repetindo, é hoje que nós temos que entender perfeitamente o que nos disse o Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Negar a si mesmo é ser desprovido de todo sentimento falso, faccioso, como a inveja, a vaidade, ciúmes, a avareza, a soberba, a maldade, a vingança da carne, a ira, o desejo de vingança, vícios e outros sentimentos abomináveis ao Evangelho, ao Cristo. Negar a si mesmo é oferecer o outro lado da face, o que nós também devemos entender. É perdoar, amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos maltratam e vos perseguem. Ter a mesma humildade do Cristo, andar em retidão como ele andou, colocando em prática o seu Evangelho. Siga-me, disse o Cristo. Tomar a sua cruz é assumir o compromisso definitivo com o Evangelho do Cristo. É a certeza que a fé nos proporciona.
A confiança que não estamos só neste mundo, que não estamos neste mundo a passeio, nesta presente encarnação. Tomar a nossa cruz é aceitar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos problemas, e não adiá-los. Tomar a cruz a nossa cruz de cada dia é nos amarmos, é amarmos mais ainda indistintamente as pessoas, é compreender o que está acontecendo à nossa volta, é aceitar aquilo que está acontecendo no mundo. O progresso, a tecnologia, não fazermos disso um fardo, não sobrecarregarmos a nossa mente, não darmos vazões aos nossos sentimentos negativos, não supervalorizarmos as opiniões alheias, é acreditarmos em nós mesmos, é sabermos que todos nós, pelo menos 20% da população, irá sim ter depressão. Só que nós temos condições de sair dela a partir do momento que nós a assumimos, que nós a aceitamos e procuremos ajuda. Aí está o grande resultado, a grande vitória, a grande cura. É aceitarmos as nossas mazelas, a nossa depressão e irmos em busca de ajuda. É compreendermos o depressivo. É amarmos realmente como Cristo amou. Seguir o Cristo é ter a certeza e a confiança em suas palavras. É a certeza de que nós não carregamos um fardo impossível de carregar. Seguir Jesus é ter a certeza de que a morte não é o fim, mas o retorno à nossa verdadeira pátria, o mundo dos espíritos, libertos plenamente dos nossos afazeres, se tivermos cumprido a nossa vida decentemente, organizadamente, sem reclamar, sem nos entregarmos, apesar dos pesares, das lutas, das dores, dos sofrimentos. Seguir o Cristo é ter a coragem de lutar, de viver e não entregar-se à morte prematuramente. Seguir a Jesus é ser participante ativo da nossa própria vida. Essa é a nossa vacina. Esse é o nosso antídoto contra a depressão. É termos a confiança plena no Cristo. É termos a confiança plena em nossas potencialidades. É termos a certeza plena de que nós não estamos sozinhos. E que depressão não é um mal sem fim, que a depressão é curável. Desde que nós, os depressivos, desde que nós, familiares, a saibamos compreender muito bem, desmistificando, não tornando mais isto um tabu. É colocarmos os pratos limpos na mesa. Não, vamos resolver o meu problema, o seu problema, o nosso problema. Porque com certeza, hoje ou amanhã, nós teremos um depressivo dentro da nossa própria casa, ao nosso próprio lado. Para encerrar, hoje eu recebi ainda um filmezinho na internet, que eles pegaram 60 pessoas de todas as idades, criancinha, a gente idosa de cabelo branco, e perguntaram para essas pessoas o que elas queriam mudar no seu corpo para serem felizes. E começaram então perguntando para as pessoas de mais velhas, assim como eu, como nós. Eu queria mudar a minha orelha, que ela está de abano, para eu ser feliz. O outro eu queria ser mais alto, o outro eu queria ser mais baixo, o outro eu queria ser mais gordo, o outro queria ser mais fraco. Cada um tinha um problema. Eu não queria ter essas rugas. Eu queria ter um nariz melhor, maior, menor, acima, abaixo. Todos tinham dificuldade. Daí, ninguém era feliz com aquilo que tinha. Todos tinham uma reclamação
por menor que seja, que lhes atrapalhavam a tal felicidade. Daí chamaram as crianças e perguntaram para essas crianças: o que você mudaria no seu corpo? Elas ficavam pensando, e uma a uma começou a responder: nada. Uma gordinha, que podia dizer que queria ser magra, eu queria ter um rabo de sereia para poder nadar. Perguntou a outra, ela pensou, eu queria ter asas para voar, para poder voar. Ela não queria mudar nada, não queria ter nada, não queria mudar nada no seu corpo, ela só queria ter asas para voar. Uma outra mais ainda queria simplesmente se teletransportar para chegar aos lugares mais rápido. Ela queria viver. Um outro gurizinho queria ter uma boca de tubarão, porque ela queria botar todos os doces na boca ao mesmo tempo. Que maravilha se a nossa vida fosse assim! Se nós não enxergássemos em nossos problemas, se nós não dessemos valor a tais problemas, se nós quiséssemos um rabo de sereia, se nós quiséssemos asas para voar, se nós quiséssemos ter boca grande, orelha grande de dumbo para melhor escutar, se nós não dessemos importância à opinião alheia, porque criança não liga para a opinião alheia. Por isso que Divaldo nos diz que nós estamos desatentos, nós estamos esquecidos. Eu agradeço a atenção de todos, rogando a Deus que nos fortaleça, que nos permita realmente termos força de nos superarmos, nos fortalecendo o nosso desejo de vencer, tendo a certeza absoluta que a depressão é apenas uma doença curável e que nós temos uma vida gigantesca a desfraldar, imensa, sem fim. Não pioremos, muito pelo contrário, é a época da nossa libertação. Que Deus nos fortaleça, nos ampare e nos proteja agora e sempre. Muito obrigado a todos.